seguinte: sempre aparece aqui um bendito nos comentários falando: ai, Joe Biden só ganhou em 2020 porque foi roubado. Em 2020, até morto votou. Em 2020, teve o problema dos Correios, que foi fraudada. Roubaram em 2020 e vão roubar esse ano de novo. Deixa eu responder o que eu acho sobre isso. E eu trouxe aqui várias informações para não ser só uma afirmação de autoridade. As eleições de 2020 não foram fraudadas. Beleza? As eleições de 2020 não foram fraudadas. Vamos lá. Nos estados-chave, como Geórgia, Arizona e Wisconsin, várias auditorias, inclusive contratadas pelo próprio Partido Republicano, auditorias independentes, foram feitas sem que encontrassem irregularidades no processo. No corte, eu vou deixar o link para tudo isso aqui para vocês conferirem com seus próprios olhos, tá bom? Várias decisões judiciais, foram mais de 60 solicitações judiciais entre o dia 5 e a posse do Joe Biden. Todas elas foram desqualificadas. 60 decisões judiciais, inclusive por juízes indicados por republicanos e pela própria Suprema Corte, que já tinha a maioria republicana, que desqualificaram as acusações por falta de provas. 60. Então, estou falando, auditorias contratadas por republicanos, auditorias independentes e juízes republicanos que atestaram que não havia fraudes na eleição. Na Geórgia, foi realizada uma recontagem manual e uma auditoria independente que confirmaram o resultado. Joe Biden venceu na Geórgia por 11 mil votos a mais. A ligação que existe, que é pública, só você procurar aí no YouTube, em qualquer lugar, do Donald Trump ligando para o governador da Geórgia, que era republicano, pedindo para que ele achasse 11 mil votos, para que ele ganhasse a eleição. Esses votos foram recontados manualmente. Uma auditoria independente foi feita e não houve alteração no resultado. Em Maricopa County, no Arizona, foi feita uma auditoria por uma empresa chamada Cyber Ninjas, que não tinha qualquer expertise no assunto, mas que foi contratada pelo Senado republicano do Arizona, porque era uma empresa que tinha simpatia pelos republicanos, que era muito conhecida por fazer análises de hackeamento. Adivinha o que aconteceu? A auditoria contratada pelo Senado estadual, a Cyber Ninjas, encontrou mais votos do que tinham sido dados para o Biden. Segundo essa auditoria, sim, o resultado está errado. O Biden teve mais votos do que oficialmente. Esse próprio relatório da Cyber Ninjas também atestaram que não houve hackeamento das informações. Junto a isso, um relatório da Cyber Security and Infrastructure Agency relatou que não houve qualquer tipo de irregularidade de ataques cibernéticos ou de tentativa de adulteração das máquinas e urnas eletrônicas. E mais do que isso, o Chris Krebs, que era o secretário da Homeland Security, a gente conhece aqui o seriado Homeland, né? Ou seja, a Secretaria de Segurança Nacional, liderada pelo Chris Krebs, afirmou que a eleição de 2020, ou seja, funcionário do Donald Trump, é um cargo nomeado. Ele disse que a eleição de 2020 foi a mais segura da história dos Estados Unidos. Então, sobre ser fraudado, se teve mais voto ou não teve mais voto, as recontagens, todos os institutos independentes, as auditorias independentes, as cortes norte-americanas de republicanos, todas elas são uníssonas em dizer não houve fraude. Ah, mas eu vi na internet que mortos foram votar. Segundo o secretário de Estado da Geórgia, um republicano chamado Brad
Raffensperger, isso não aconteceu. Que a maioria das alegações de que mortos tinham votado tratavam-se de homônimos ou então de esposas que votavam ainda com o nome do marido, porque a legislação lá permitia isso. No caso do Arizona, o Senado estadual contratou uma empresa publicamente apoiadora do Donald Trump para verificar se pessoas falecidas tinham votado e elas disseram que não encontraram problemas. Uma agência independente, a Brennan Center for Justice, atestou que sim, aconteceram casos em que pessoas que falecidas por algum erro ou algum equívoco foram atribuídos votos a elas. No entanto, que isso acontece em todas as eleições e que 2020 o número de casos relatados e relacionados a isso não foi maior do que os outros casos dos outros anos. Beleza? Ou seja, não, mortos não votaram. Há casos em que são homônimos, outros casos que são mulheres e outros casos que são equivocadamente atribuídos para alguma pessoa. Esses casos atribuídos equivocadamente para uma pessoa são frequentes em eleições e os números de 2020 não fugiram à regra. Votos pelo correio. Ah, essa eleição foi fraudada, porque os americanos votaram pelo correio. Pois bem, os americanos votam pelo correio desde a Guerra Civil, porque era uma forma de militares que estavam ausentes de seus estados de origem pudessem votar e participar das eleições. No século XX, esse sistema de voto por correio se expandiu para incluir idosos, pessoas com deficiência e eleitores em deslocamentos. No ano de 2016, Donald Trump foi eleito em 2016. Sempre bom lembrar isso. Com 24% dos votos vindo pelo correio. Ou seja, é uma tradição secular lá nos Estados Unidos. O Donald Trump venceu a eleição dele, sendo que 24% dos votos depositados na urna em 2016 foram votos do correio. É claro que em 2020 o número foi muito maior, 43%, representando 65 milhões de eleitores, mas por conta de uma pandemia. Agora, o sistema já existia, o sistema já era testado, o sistema era usado e ele funciona. Inclusive, os números de votos desperdiçados em 2020 foi menor do que 2016, que tinha sido 1%. Em 2020 foi 0,8%. Por quê? Esses votos pelo correio, eles são descartados caso eles tenham uma assinatura errada, caso eles estejam rasurados, caso eles estejam faltando alguma documentação. E imaginem que 62% dos eleitores que votaram pelo correio na eleição de 2020 foram democratas e que 1% desses votos foram colocados para fora, nós estamos falando aí em algo quase 800 mil votos de democratas que foram jogados fora, mas por questões que são comuns e pertinentes às eleições americanas, onde o voto pelo correio é, sim, legalizado e é uma tradição secular. Além desses casos que eu mencionei, há 80 alegações de fraudes que circularam pela internet. Vou elencar aqui 10 e dar 10 exemplos, tá bom? Cédulas foram descartadas ou adulteradas. A acusação é de que mesários na Pensilvânia preencheram votos por conta própria e depositaram favoráveis a Joe Biden. Isso é falso. Outra acusação de que trabalhadores tiveram má condutas para dificultar o trabalho dos fiscais e observadores de votos. Isso é falso. Inclusive, circulou uma teoria de que os trabalhadores de votação lá no Arizona pedissem para que as pessoas usassem caneta Sharp para anotar os seus votos. Só que a caneta Sharp não seria lida pelos contadores de voto, né? Porque você preenche lá uma cédula e ela passa por um scanner e o scanner computa os votos. Mentira!
a caneta Sharp é a melhor. Então essa é outra mentira. Que votos foram destruídos? Que soldados do Arizona encontraram 50 mil votos na lixeira. É mentira. Que houve fraudes na contagem de votos. Que funcionários da Virgínia atribuíram 100 mil votos a mais para Joe Biden. É mentira. Que cédulas pelo correio não foram enviadas. 27% dos votos da Flórida não foram entregues pelo correio. É mentira. Que o Trump venceu as eleições. Essa alegação parte do fato de que o Trump se declarou vencedor na noite da votação. Mas ele fez isso antes do resultado ser anunciado. Que as máquinas de votação foram adulteradas. E aqui tem dedo brasileiro, porque quem ajudou a difundir essa informação junto a uma agência de notícias chamada OAN foi o Alan dos Santos, que disse que as urnas produzidas pela Smartmatic eram feitas na Venezuela e que eram as mesmas que eram utilizadas para garantir o voto do Hugo Chávez na Venezuela. E há uma outra acusação de que os militares americanos haveriam apreendido servidores da Dominion Voting System na Alemanha e que encontraram lá os votos adulterados. Isso é mentira. De que o Rudy Giuliani disse, o advogado do Trump, que 600 mil votos irregulares foram depositados na Filadélfia e em Pittsburgh e que garantiram a vitória do Biden na Pensilvânia. É mentira. Que houve mais votos de que no Michigan, na Carolina do Norte e em Wisconsin foram encontrados mais votos do que eleitores registrados. É mentira. E que a campanha do Biden fabricou cédulas. Isso aqui eu acho de uma incredulidade tamanha, porque, como eu já mencionei aqui, cada estado fabrica a sua própria cédula. Isso aqui eu vi circulando no Brasil e eu achei que era uma coisa de brasileiro que não sabe como funciona o sistema eleitoral americano. Mas não, né? Então, o funcionário do Biden foi preso distribuindo essas cédulas falsas. E é mentira também essa acusação. Beleza? Então, só para posicionar aqui, as eleições de 2020 foram limpas. Segundo a agência Homeland Security, Segurança Nacional dos Estados Unidos, sob a administração do Donald Trump, as eleições foram as mais seguras da história. Então, tudo que você provavelmente ouviu falar, de que as eleições foram fraudadas, de que morto votou, de que o voto pelo correio foi deturpado, de que as urnas eletrônicas lá são venezuelanas, muito provavelmente é um acesso à informação de má qualidade que você tem. Que lá no calor da hora, essas notícias tenham chegado, isso te levantou certo ceticismo, e você ficou preocupado se as eleições estavam sendo fraudadas ou não, beleza, eu te entendo. Mas, 4 anos depois, você continuar divulgando isso e acreditando nisso, vou te falar, por favor, mude as fontes de informação que levam informação para você. Porque se você reclama da mídia ser ideológica, muito provavelmente a pessoa que te entrega essa informação tem muito mais ideologia do que a própria imprensa. Precisava falar isso, precisava fazer esse statement aqui no meu canal e agora então está feito. A eleição de 2020 não foi fraudada. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!